Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, eu sou o professor Fabiano de Jesus Giacomini e hoje a nossa aula de geografia é sobre as características da industrialização brasileira. Bom, então vamos lá. O que vocês entendem por indústria e industrialização? Bom, indústria é um processo, um setor da economia que transforma a matéria-prima em diferentes objetos. E o que é a industrialização? Bom, a industrialização, muito semelhante à indústria, é um setor socioeconômico que muda as formas em que se operam e transforma as matérias-primas em objetos. Então, principalmente a industrialização é a construção de tecnologias que atendam essas demandas. Então, a própria substituição da mão de obra humana. Então, em alguns serviços que nós tínhamos que precisava ser braçal, foi substituído por essas máquinas. Então, indústria e industrialização é isso. E aqui nós temos o exemplo, né, ao lado de uma indústria automobilística e aqui um conjunto de indústrias logo abaixo. A industrialização ela perpassou, né, por diferentes fases. A primeira fase foi marcada pelo período colonial, com a chegada da família portuguesa. Nesse momento, propriamente, não existiam indústrias no Brasil. Todavia, entretanto, nós tínhamos os moinhos de açúcar, os grandes moinhos de açúcar, e naquele momento era muito importante para a economia brasileira. Bom, uma segunda fase da industrialização foi marcada pelas indústrias têxteis, e ali o Brasil começou a surgir suas pequenas indústrias, começou a se desenvolver. Com a segunda fase, diretamente ligada à terceira fase, começaram a surgir as ferrovias e principalmente os portos, que ajudaram nesse processo de industrialização. Então começam a surgir mais importações, exportações para o Brasil e também para diferentes países do globo. E aí o principal, né, o país que direcionava essas exportações para o Brasil era o Portugal, principalmente aí por conta da família, né, portuguesa que chegou ao Brasil. Bom, já numa quarta fase, né, de 1956 até o presente, nós temos aí já as grandes multinacionais, as transnacionais, que marcam o nosso espaço geográfico com grandes empresas. E aí, é claro, nesse momento, o Brasil já está totalmente, ou pelo menos grande parte do seu território brasileiro já industrializado. E muito concentrado essas indústrias, principalmente no estado do Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. Bom, João, isso aí. Essa concentração de indústrias atende, né, por ser tão grande assim nesses estados, porque Rio de Janeiro e São Paulo têm as maiores populações do país. Bom, um marco nessa industrialização do Brasil foi nos governos do presidente Getúlio Vargas. Neste momento, o café era a principal economia do Brasil em diferentes partes do mundo. Todavia, a crise de 29, a queda da bolsa, afetou essa produção cafeeira, deixando de lado a produção do café e agora, neste momento, como o café não era o principal produto a ser exportado e produzido no Brasil, o Getúlio Vargas pensou o seguinte: bom, como o café não está tão bom, não estamos conseguindo produzir nem exportá-lo mais, nós precisamos criar nossas indústrias aqui no Brasil. E aí surge uma integração, né, em todo o país e o surgimento também das indústrias de base. Então, os governos do Getúlio Vargas foi um marco muito interessante para essa industrialização do Brasil. Em sequência, nós temos, diretamente ligado a esse contexto, a influência das guerras mundiais, principalmente o sétimo ano, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, como os países que estavam ligados às guerras exportavam principalmente matérias-primas e recursos tecnológicos para o Brasil, como o Brasil era dependente dessa exportação, mesmo ali criando as suas indústrias de base, o Brasil ficou afetado com esses países que estavam nas guerras, porque ele dependia, né, como eu falei, desse mercado externo. E aí o Brasil ficou afetado pela Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial.
Dito isso, em sequência, né, dos governos de Getúlio Vargas, nós temos o governo do Juscelino Kubitschek. O Kubitschek, aí, principalmente na sua questão de investimento do plano de 50 anos em desenvolver o Brasil e principalmente suas malhas rodoviárias para conectar essas diferentes partes do país, também foi um marco muito interessante para chegadas de indústrias no Brasil. E aí já vão surgindo as multinacionais, as transnacionais, e essa dependência de exportações estrangeiras começa a diminuir. E aí o Brasil começa realmente a se industrializar no governo do Juscelino Kubitschek. Então, Kubitschek foi muito importante, assim como Getúlio Vargas, nesse desenvolvimento industrial para o Brasil. Então surgem as multinacionais, aí, principalmente multinacionais direcionadas ao mercado de automóveis. E é claro, hoje nós temos outras, né? Como mencionei, essas de automóveis, temos também a Coca-Cola, o McDonald's, dentre tantas outras multinacionais que estão ao longo do nosso território brasileiro. Então, Kubitschek, mais uma vez, assim como Getúlio Vargas, foi muito importante para esse processo, para essa construção industrial do Brasil. Bom, e aqui as características da industrialização brasileira, retomando com vocês. Então, apesar de o Brasil ter já uma industrialização, ela aconteceu muito tarde em relação principalmente à Inglaterra. Foi somente 200 anos depois. Então, de alguma forma, o Brasil ficou prejudicado e influenciado por essa industrialização em que nós falamos que foi tardia. Então, mesmo sendo tardia, o Brasil hoje tem várias indústrias. Todavia, ocorreu também a substituição dessas importações, já que o Brasil agora, né, tinha as suas indústrias ou também dependia de tecnologia. Quando o Brasil começou a trazer essas indústrias para o seu território, ele parou com essa dependência tecnológica dos outros países. E aí o que nós tínhamos como principal naquele momento era Portugal. Hoje nós não temos mais essa dependência, mas nas fases da industrialização nós tínhamos sim a dependência, principalmente tecnológica, desses recursos para manter ali o Brasil economicamente. Aqui, logo ao lado, nós temos um gráfico que retrata que São Paulo e Rio de Janeiro são os principais polos industriais do Brasil. Mas, dito isso, como nós falamos, houve também uma descentralização industrial desses parques industriais. Como essas empresas, essas indústrias têm incentivos fiscais e visam propriamente o lucro, né, elas não estarão em um lugar se esse lugar não der a elas uma oportunidade, um lucro diretamente dito. E aí elas buscam ou vão buscar outros lugares. Bom, alunos, aqui para a gente aprender sobre o que nós tratamos na aula de hoje, vamos fazer uma atividade. Então, copie em seu caderno somente as palavras que definem as características da industrialização brasileira. Então, industrialização tardia. A industrialização do Brasil aconteceu de forma tardia? Somente para a gente pensar. Então, vocês têm aí 2 minutos para fazerem isso. Começando agora. Muito bem, passado esse intervalinho de 2 minutos, seguimos. Então, a industrialização do Brasil foi tardia? Muito bem, João, você copiou em seu caderno. A industrialização do Brasil foi sim tardia, se comparado principalmente à industrialização na Inglaterra. E a industrialização do Brasil, ela era autossuficiente? Isso aí, Maria. Muito bem, você não copiou. A industrialização não era autossuficiente. Ela dependia principalmente de tecnologia estrangeira. E você, Júlia, você copiou dependência de capital e tecnologia estrangeira? Foi o que eu acabei de falar. Então, dependia desse capital e dessa tecnologia. Então, sim, tem que copiar dependência de capital e tecnologia estrangeira. E substituição de importações? Ocorreu essa substituição de importações? Sim, quando o Brasil começou a se industrializar, essa dependência de matéria-prima, principalmente, ela deixou de ocorrer, igual ocorria em algumas fases da industrialização no Brasil. Então, sim, teve que copiar essa afirmação. E a industrialização do Brasil, ela é antiga?
Não, ela não é tão antiga se comparado à industrialização na Inglaterra. Então é uma industrialização mais recente. E aqui, para a gente finalizar a nossa tarefa, né, vocês vão pesquisar como anda a industrialização brasileira atualmente. Pesquisar os tipos de indústrias instaladas no Paraná. Friso com vocês que essas questões têm como exemplos nos quizzes de vocês. Então, vocês podem utilizá-lo como embasamento e também como apoio para realizar essa tarefa. Bom, sétimo ano, nós ficamos por aqui. Obrigado pela aula de hoje e não esqueçam de fazer a nossa atividade, a nossa tarefa. Tudo bem? Obrigado e até mais.